Olá, pessoal, eu sou Valesca Oliveira, estou aqui hoje com a minha companheira de quadra, Margarete Signorelli, que é a técnica desse jogo, né, gente? Hoje nós temos convidado, mas quem vai apresentar o nosso convidado hoje é a Margarete. Hoje nós temos um convidado muito especial, um menino gigante que não tem medo de voar. Você não tem medo de voar, né? Não. Imagina se tivesse, pelo amor de Deus. Bom, me conta uma coisa. Eu comecei a pesquisar um monte de coisa e vi que a gente não pode... Bom, Arthur Nori, lógico, maravilhoso. Arthur Nori, o gigante da ginástica, O Margarete! gigante da ginástica que não tem medo de voar e que voa, né? Me explica por que não tem mais, se a gente não pode mais falar ginástica olímpica para todo mundo que eu falo, Arthur Nori, vai lá no nosso podcast, a ginástica, o quê? Aí eu falo, não pode mais falar olímpica. Pessoal, por que não? Me conta. E aí, galera que tá ouvindo, obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer estar aqui e respondendo sua pergunta. Eu tô um pouco tímido, mas eu vou me soltando. Imagina, a gente já No começo tomou eu vou me café lá fora. Não, então, Mas espera aí. Antes de você responder, é. vou entregar os presentinhos, que aí você dá uma relaxada. Recebi Olha isso daqui, que o Quinho fez pra você do Rio, chegou Eu ontem na amei os minha casa. detalhes, porque foi Olha, esse colã aqui, ó, o corinho de barra, o detalhe não é do demais, colã gente? foi do Mundial de 2019 e o topete aqui, ó. só que ele não lindo. conseguiu traduzir aí aquela sua cara que você para, depois que você crava no chão. Eu lembro bem dessa cena. Ó, esse olhinho da Relief, a gente já usou um pouquinho, que ele é relax. Eu tô aqui cheirando a gente mão. já tá aqui cheirando. Agora eu vou ter que ler, né? Deixa E eu falar. aí, calma, Margarete. Bom. Esse é o nosso primeiro patrocinador de Olympic Mind. Chegou hoje pra gente. Muito bem-vindo, Silmara. Muito obrigada pela parceria, por acreditar no nosso projeto. E a gente vai entregar... Deixa o Nori ver. Você, Deixa o Nori ver e eu por favor, conto. apresente Ó, pra gente. a Farmácia a Empório Magistral está há 19 anos lançando qualidade e confiança nos seus clientes, sendo uma referência no mercado e atual. Atuamos em fórmulas personalizadas através de ativos naturais com tecnologia que promovem de fórmulas eficientes e individualizados os resultados esperados para cada indicação. Saúde, beleza, bem-estar, longevidade são os principais pilares em que colocamos nossos esforços para entregar o que existe de melhor e mais inovador para o nosso cliente. Para nós, entregar produtividade e melhora de vida sem efeitos colaterais é a nossa maior paixão. Isso aqui vale, né, para todos nós aqui. Fórmulas, pré-treino, mais performance, prevenção de lesão, saúde musculoesquelética, fórmula de estresse natural, longevidade saudável, anti-inflamatório natural, alta performance para os moços diária. Trouxemos algumas opções de formulações pensando em alta performance do corpo como um todo. Através de nutracêuticos, com tecnologia, podemos proporcionar aumento de desempenho e fortalecimento do sistema musculoesquelético, alívio de dor sem efeitos colaterais imprescindíveis, saúde mental e cognitiva e melhora de performance diária, sempre levando e considerando o indivíduo para personalização. Quando falamos das necessidades de cada pessoa, também podemos auxiliar no melhorar a maneira de adaptar ao tratamento e suplementação, oferecendo materiais diferenciados para utilizar a sua fórmula. Por exemplo, além de cápsulas, temos chocolates sem lactose, sem açúcar, 70% cacau, que é só o que o meu médico deixa, gomas, shots, shakes, pirulitos em variedades e formas farmacêuticas diferenciadas. O importante é obter resultados. Saibam mais através do www.emporiomagistral.com.br ou pelo contato 11 940 88 40 14. Que já está na tela, né? Esse logo. Que maravilha ter esse parceiro. Isso é muito importante. Não é? Gente E que produtos faz coisa com naturais, qualidade. Né? Agora vamos começar nosso papo, né? Não, com o responde! Arthur Nori. Responde essa, porque eu tenho outra aqui já preparada para você. Vou responder, mas agradecer também que chocolatinho é sempre bom. Pós-treino, 70% e sem açúcar que eu gosto. Mas respondendo, assim, virou a ginástica artística, antes era ginástica olímpica. Porque entrou duas modalidades para os Jogos Olímpicos. A ginástica rítmica e a de trampolim. A rítmica é que tem um arco, a fita, e o trampolim que é a cama elástica. Então, são todas ginásticas olímpicas, né? São modalidades olímpicas. Então, aí ficou a artística, que é
A que eu faço, que antigamente falava ginástica olímpica, e a rítmica e a trampolim, que são modalidades que participam dos Jogos. Ah, legal. E eu vou ter que explicar tudo isso para todo É, mundo. mas no geral, Não, eu eu vou falar. também. Faz o Eu seguinte. faço ginástica artística, sei que é o É. certo, né, de falar. Mas eu, também, às vezes, eu falo, ginástica olímpica, às vezes a pessoa nem vai entender. Artística, que é o quê? É olímpica. Ginástica olímpica é dos aparelhos, da argolas, da barra. Aham. E aí eu... E a gente tem uma coisa em comum, que eu não falei lá fora. Você é campineiro! É, exatamente. O que eu ia falar agora do início dele, um pouquinho. Nori, eu li algumas coisas sobre você. E você, em Campinas, você começou a treinar solo no clube, exato? Eu nasci em Campinas, né? Tenho família lá em Campinas que moram lá. Aí eu vim pra São Paulo já bem cedo. Então eu comecei aqui em São Paulo, era do judô. Que clube foi? Eu comecei no Palmeiras, mas eu fazia judô no Palmeiras. Mas você fazia Nossa, judô falou Palmeiras, de Daniel. olho na ginástica, que eu já eu sei ficava disso. assim, eu saía do judô, mas eu não parava de assistir o treino de E ginástica. só depois que seus pais se separaram que você falou, mãe, não, eu quero fazer a ginástica. E só que no clube que você fazia só tinha tatame, então você teve contato com o solo. No Palmeiras não tinha masculino, não tinha Como pra fazer aula e a modalidade da ginástica artística masculina. Então eu fui lá, falei, eu queria fazer um teste pra poder entrar e falar que só é feminino, não tem pra masculino. Então eu fiquei aí um período e eu comecei a ver muito na TV a Daiane, comecei a me A gente encantar. vai falar delas mais pra frente. E aí, minha mãe era professora, então ela tava dando aula no clube da cidade aqui em São Paulo, que chama Pelezão, e lá só tinha um tatame mesmo. Então ela dava aula e me deixava lá na ginástica. E aí, numa das competições entre prefeituras, né, é da prefeitura, o treinador, o Batata, que é do Pinheiros, me viu competindo, eu e um outro menino, e convidou a gente pra fazer essa peneira no Pinheiros. E aí que você tem contato com os primeiros equipamentos, né? Foi, no Pinheiros, No né? Mas Pinheiros até que você então, conheceu. no Pelezão, né? No Clube da Cidade, era só o Só tatame. solo. Tinha um plinto, tinha um trampolim, tinha colchão. Tá. Mas os outros aparelhos não tinham. Mas você já tinha na cabeça? Você já se via? Meu sonho era conhecer a Daiane dos Santos, né? Na época. E esses dias, né? Até comentei com um dos meninos lá que eu tinha um diário. Eu sempre fui muito de escrever. Então, eu sempre escrevi meu treino, sempre escrevia meus objetivos, Suas minhas metas. eu vi isso também. Eu sempre escrevi muito. E aí eu tinha esse diário, né, em 2004, que eu escrevia São Paulo, não sei o quê. Uau! Meu sonho é conhecer a Daiane dos Santos, um dia treinar com ela e fazer ginástica olímpica. Tá escrito ginástica olímpica no diário. E aí eu peguei esse dia e falei, gente, que legal esse material, né? Aqui. Tem que e desde guardar. pequeno. Isso é pro seu livro. E aí, Mas eu quero linkar isso com uma outra coisa, porque se você inicia no solo e você aprendeu tudo de solo no início, Sim. só que você foi consagrado na barra fixa. Eu queria saber de você se esse sentimento pelos dois aparelhos, se eles são diferentes. Um que te inseriu na ginástica e o outro que te consagrou. Então, deve ter um amor primário ali pelo solo e um amor de consagração pela barra fixa. Tem muito, muito. Desde pequena a gente faz os 6 aparelhos, né? Quando eu comecei a conhecer, então você tem que fazer o solo, cavalo, argola, salto, paralelo e barra. Então eu sempre tentei ser muito regular nos 6 aparelhos. E como é a soma dos 6 aparelhos, eu sabia que o solo me identificava mais e a barra também. Então eram 2 aparelhos que eu me destacava na minha soma do individual geral. Porque até a categoria juvenil, quando você é juvenil, júnior, então você tem que fazer os 6 aparelhos para ir para as competições. E aí você tem que ter uma boa pontuação. Então, esses eram 2 aparelhos que eu já me destacava. Então, eu já sabia, cavalo eu não sou muito bom, argolas não sou muito bom, vou tirar a diferença nesses 2 que eu sou bom. Então, eu já tinha um pouquinho esse jogo ali e gostava também. Solo, eu amo treinar solo, é um aparelho assim que eu tô num ambiente... Só que hoje em dia eu sinto muita dor, sinto muita dor no joelho, muita dor no pé. Então, é difícil o treinamento como é pra barra. E barra também eu tenho muito mais facilidade, eu consigo treinar muito mais. Então, é um aparelho ali que eu também... Eu subo todo dia na barra e falo, ai, que delícia tá e aqui. esse amor, gente? Ai, eu sou apaixonado por esporte e pelo meu esporte também, assim. Acho que
que foi desde pequenininho essa paixão de conhecer, vendo pela TV. E quando entrei, era ali que eu queria estar, né? Então, Mas a sua sensação é diferente? É quando você se vê no início no solo é muito. e depois você se vê consagrado em outro aparelho, que é na barra? Tem essa sensação diferente, assim, de pensar no solo e de pensar na barra? Tem muita, assim. Até porque, desde depois que eu ganhei o Campeonato Mundial na barra, ao mesmo tempo que eu gosto de treinar, tem a pressão também. Aquela pressão de que é um aparelho que você se destacou, um aparelho que você se destaca internacionalmente. E de dificuldade a mesma coisa? E dificuldade também é mais. No solo, eu sempre fui o franco atirador, né? Que em competição e tava ali, mantendo uns resultados no solo. Tanto que na Olimpíada do Rio, minha medalha olímpica é no solo. Sim. Eu errei a barra na classificatória. Exato. Era o aparelho solo próximo, assim... Vai tudo, dá tudo de mim ali. E fui como nono, era o primeiro reserva da final. Só que tem uma regra que só pode ir 2 atletas por país, aí eu acabei entrando em 8º, e aí eu fui pro tudo. Então tem esse mix ali de emoção. Então quando eu faço solo, tem aquela... Antigamente eu até brincava, né, com o meu técnico, porque eu tenho um pouco de facilidade no solo. Então, às vezes, pra treinar mais, eu errava. Eu errava um elemento ali assim. Porque eu falei assim, não, se eu errar, ele vai deixar... Tem uma sacanagemzinha ali, ele vai deixar eu treinar um pouquinho psicológica. mais. Ele vai deixar eu ficar aqui mais... Mesmo, Nori. É a birra da criança, era desde birrenta, criança. Desde criança. Agora, era me fala birrenta. uma coisa. Quando é que você começou a pensar, isso vai ser minha profissão? Eu vou chegar lá e é isso que eu quero fazer. Teve algum momento, assim, bum? Eu acho que teve... Não... Profissão, assim, meu sonho era ir para uma Olimpíada, sempre foi, desde que eu entrei, era estar num Jogos Olímpicos, e eu acho que o start ali foi em 2009, foi quando ia ter o primeiro Jogos Olímpicos da Juventude, então que é para atletas até 17 anos, e só ia um do Brasil, então ali foi o primeiro... Caramba! Eu preciso estar, é o primeiro Jogos Olímpicos da Juventude, é só atleta, é como se fosse uma Olimpíada, então foi um sentimento ali que era intensamente, era todo dia eu acordava e falava assim, eu vou pra Singapura, que foi em Singapura. Visualização do futuro. Então era assim, escrevia Singapura 2010, eu começava a ver a cidade, pesquisar como que era Singapura, que eu queria ver. Gente, é Einstein na tua cabeça, é exatamente isso que você tinha que fazer. Alguém te orientava para isso? Mas eu vi que, Nori, você escreve, né, as suas metas. Isso é muito fantástico, porque você escreve pequenas e longas metas. Sim. E você cria estratégia no treinamento para alcançar essas metas? Sim, e também desde pequeno. Eu acho que eu via muito a minha irmã mais velha, ela escrevia na parede do quarto. Ela escrevia frases, escrevia, então... E eu gostava disso, assim. Eu olhava, assim... E quando ela foi embora, ela foi morar em outro país. E aí eu fiquei em casa e eu comecei a pegar isso dela, de escrever, só que a metas, né? Então começou com essa Singapura e eu comecei a trazer também para o ginásio. Então, todo primeiro dia de treino do ano, eu entregava um papelzinho pro meu treinador de todas as competições, que também eu sempre fui muito interessado, né? Pelos campeonatos. Então, eu entrava no site da confederação, eu entrava no site da federação, via as competições que tinha, via quais eu tinha possibilidade de ir, então eu entregava pro meu treinador. Falei assim, Cris, a meta principal do ano é o campeonato mundial, é o campeonato mundial. Então, no mundial, e aí também eu começava a escrever as minhas séries de objetivo mesmo, assim, Isso é muito importante. Agora, você tinha noção que escrever é extremamente terapêutico e que sem visualizar, você não chega lá? Alguém te dizia, cara, você está fazendo certo. Eu sei que é muito importante porque eu passei muito por isso e era muito algo meu, assim, de pessoal, na carteira, tá dentro esses meus objetivos do ano. Tudo que você tem que fazer. E eu treinar fazia. não precisa, viu? Esse é um menino organizado, Não, gente. e uma meta... Você sabe que virginiano é organizado no trabalho, né? Ser organizado em casa também? Eu sou bagunceiro, mas organizado na minha bagunça. Eu sei onde tá eu já ouvi essa conversa. Eu já ouvi essa conversa. Eu sou que a pessoa que tá do teu bagunça. lado que fala assim, não, isso não é Eu sei onde organização. tá tudo, pode estar uma bagunça, mas eu sei onde tá. Sei, mas o virginiano é muito... Meu irmão é virginiano.
E ele é muito organizado. Ah, meu irmão é piloto. Ah, é? E Foi meu você, se não fosse ginasta, Sim, seria piloto de sim, avião. Ah, é sim, foi meu pai. Meu verdade. pai, ele é piloto de avião. Ah, seu pai é piloto também. Meu pai é piloto. Então, ele queria que os 4, somos em 4, né? No primeiro casamento dele, somos em 4. Então, todo mundo... Tanto que a minha irmã foi embora que ela virou comissária. Uau! Ela foi comissária e foi. Aí, o segundo, meu pai queria que fosse piloto. Aí, não era Você é o sonho dele. segundo. Eu sou Não, o quarto. Você é o quarto. Tá. E aí, meus irmãos tomaram bastante ali. Ninguém foi? E aí, não, ninguém... Minha irmã mais velha foi, mas ela parou. Conheceu, casou e foi morar na Austrália. E o meu segundo irmão também foi. Você vai ser piloto. Ele terminou o curso, entregou o diploma pro meu pai. Falou, agora eu vou fazer o que eu quero. Ai, fiquei arrepiada. Ai, que legal. E aí foi estudar moda fora. Moda, É. que Uau, legal. Nova York. Não, ele foi pra Suíça. Suíça, legal. E aí depois foi minha irmã também que fez o curso, mas acabou não passando em nenhuma companhia, mas também foi pra fora. E ele tentou comigo. Uma época, né, quando eu tava com 15, eu tava começando a me destacar nas categorias de base. E aí meu treinador, vem cá, seu Roberto. Deixa eu conversar com você, Vou muito conversar com você. Seu sério. filho tem muita chance de ir pra Olimpíada, é isso, então apoia que vai dar certo. E meu pai, nunca mais. Que bacana. A gente já falou Que de legal, metas. né, que ele respeitou, né? É. Ah, isso é muito A bom. gente já falou de metas e eu vi você falando que a disciplina é o pilar assim do seu sucesso. E eu me identifico muito quando eu vejo atletas falando sobre disciplina, porque eu sou uma pessoa muito disciplinada e eu acredito muito que bons hábitos e a repetição desses hábitos te leva a essa consistência e te leva ao sucesso. Então, como que você conseguiu desenvolver bons hábitos? Você entendeu o que você precisava fazer para ser um atleta de alto nível? Aonde que você buscou essas ferramentas para criar esses bons hábitos para chegar nessa consistência? Eu acho que foi legal essa pergunta, assim, mas é muito mas a gente só eu faz pareço ser pergunta muito legal. brincalhão, assim, mas eu sou muito disciplinado, eu sou muito com horário, sabe? Assim, eu tenho toda essa disciplina também que A o gente é esporte dá. treinado para isso, Pra né? isso, de treino, de repetição. E foi muito difícil eu encontrar qual que era o limite e não ultrapassar desse limite. Até porque foram 8 cirurgias. Eu tive 8 cirurgias. Então, muito ali, às vezes, eu ultrapassava daquilo que eu começava a entrar numa neura ali de, não, preciso treinar mais. Mas será que é treinar mais ou é treinar certo? Será que é repetição ou é eficiência? Então, eu demorei muito para encontrar esse... Tanto que foi muito desgaste. Eu, quando era pequeno, eu até ainda tenho essa cabeça de querer fazer muito, mas não, é o certo. Então, demorei muito, mas até então fui muito criado nisso, de repetição, exaustão, da quantidade vai se tirar a A qualidade. gente é assim. Mas não tinha ninguém para te brecar? Para. Então, tem, só que a gente vai Agora, uma idealizando pergunta. a coisa na nossa Não, cabeça, porque mas a gente tem. Mas acha, tem. é verdade, essa coisa do excesso do atleta, porque eu acredito muito na minha preparação, do que eu faço antes. Essa é até uma outra pergunta que eu quero que você responda, porque, para mim, a preparação, ela me dá coragem e a segurança de chegar na competição e ter o resultado que eu tenho. Você acredita no bom dia do atleta ou você acredita nessa preparação? Eu acredito nessa preparação, na confiança que te faz chegar até a competição, né? Porque a nossa modalidade não é imprevisível, como você não sabe o que a jogadora, por exemplo, vai fazer. A gente é treino, repetição. Os 10 elementos é subir e fazer o que faz todo dia. E essa repetição. Então, você não vai atacar todas na paralela, né? Você não Então, compete com o outro diretamente. E você não depende do outro para Então, fazer que você faça bem. Essa confiança interna tem que ser muito, muito boa ali. E o que te faz? Então, o que faz o Nuri ficar confiante? Essa preparação é a quantidade de acerto, tá bem positivo sempre, também não ficar pensando muito. Então, tem acompanhamento com psicóloga desde também ali, que ajudou muito, que ajuda muito, que é muito importante. No começo ali, antes de entrar porque teve a lei do incentivo no esporte, que começou a dar essa oportunidade de staff ali pro clube. Sim. Então não era só o treinador. Até de um centro de treinamento que vocês não tinham. Centro de treinamento. Então antes era o treinador, que tinha que ser tudo. Nutricionista, psicólogo, com todo esse suporte ali de equipe,
Então aí começou a ter a psicóloga, nutricionista, preparador físico, médico, fisioterapeuta, essa rede de apoio que vai ajudando a gente ali a entender os caminhos. Então acho que ajudou a entender também para cada atleta, né? Porque a gente é individual. A gente tem... Cada um responde de uma forma. Eu respondo num puxão de orelha ali ou numa bronca, eu respondo assim. Então, mas assim, controlada, né? Agora, em algum momento, lógico, se você... Não são todos os atletas que têm essa possibilidade de ter uma psicóloga. Em algum momento, você teve contato com alguma técnica integrativa que você falasse, opa, isso aqui vai me ajudar? Até hoje, porque hoje já a faz partir rodada do IFT lá fora, hein, gente? Então, hoje Não você conheceu o tive. IFT, você vai conhecer mais profundamente, que é a técnica que eu trabalho e que eu tenho certeza que vai te ajudar. O que foi me ajudar a conquistar um ouro olímpico. A nossa convidada. Um ouro olímpico aqui atraindo para mim, mas eu sempre também procurei buscar, ter esse conhecimento de fazer algo diferente para não ficar aquela coisa repetitiva para manter o mesmo resultado. Não, quero fazer algo diferente para poder buscar resultados diferentes. São as ferramentas convencionais que a gente vê no dia a dia, com a da fisioterapia, né? Sim. Tudo que nos é oferecido, mas buscar isso, eu acho, a gente tem hoje, Nori. Sim. Porque quando eu, no início, quando eu comecei a treinar, a gente não tinha tudo isso. A fisioterapia hoje é outra. A gente fazia laser e ultrassom. Hoje em dia a gente nem toca quase nesses aparelhos, né? Só se a gente tem uma coisa muito profunda para tratar. Então, eu não conhecia o IFT antes. Só que é uma técnica auto-aplicável. Você fez uma rodada lá fora de tapping numa dor no cotovelo, eu vi você fazendo com a Margarete. E trazer essas técnicas para os atletas, eu acho muito importante que o atleta também vá atrás de ferramentas importantes que, imagina, a gente viu no último episódio os atletas tocando, fazendo o tapping antes de entrar. A Margarete... Ganhando campeonato por causa do IFT, porque o IFT está muito lá fora, né? Ligado à alta performance. Por isso que aqui meu encontro com a Valeuska, para começar a fazer alta performance, não só para atletas como você, mas para atletas que não pensam numa Olimpíada, mas eles querem melhorar. Eles ficam nervosos antes de uma competição, eles têm dores. Então, tudo isso que você pode fazer sozinho. Lógico, se for alguma coisa mais profunda, a gente tem que dar um atendimento. Mas você poder tap em 9 pontos do seu corpo e tirar uma dor que lá fisgou, você está ansioso. E por falar em ansioso, como é que é treinar, que não é como a Valeuska, que tem um set, né, que tem todas as moças do lado, sozinho? Quanto tempo demora uma sequência sua? Demora de treino, não, treinamento, de série, depende do aparelho, assim, tem solo é 1 minuto e 15 no masculino. 1 minuto e 15. 1 minuto e 15. O que quer dizer? Que ele treina um ciclo olímpico inteiro. 4 anos, para competir 1 minuto e 15. Como é que é isso? Exato. São 4 anos ali para aquele momento, então, mas tem toda uma preparação antes, né? A preparação de campeonatos. Então tem campeonato... Mas você já pensou nisso especificamente? Que você se prepara 4 anos para 1 minuto e 15? Eu não paro para pensar realmente nisso, porque isso começa a trazer uma carga, uma pressão. Não, mas o IFT tira. Não, para isso que tá o IFT aqui. Não, vamos lá, que lá, no minuto 15 eu vou fazer bem feito. Então vamos pensar no dia, porque tem tanta competição, você tem que classificar primeiro para a Olimpíada, que esse ano tem um campeonato pré-olímpico, que é de extrema importância. Antes tem campeonato nacional, pan-americano, sul-americano. Então, você já vai treinando para os Jogos Olímpicos ser aquele 1 minuto e 15 que você já está pronto, maduro e fez tudo, o que fez de errado, o que fez de certo, como que você conseguiu adaptar para aquele seu momento. Então, a gente vai também controlando isso, mas dá uma ansiedade. Dá uma ansiedade quando você pensa em nossa, o campeonato esse ano é na Bélgica. Outro dia passei na frente de um restaurante belga e já comecei a falar assim, ó. Não, eu posso falar, vocês estão de um lado, né? A gente aqui, Imortal, tá do outro. Então, ontem eu estava toda maquiada que eu ia dar uma aula. Aí eu falei, deixa eu, né? Tem um tempinho aqui, deixa eu olhar, Nori, né? Aí fui olhar. Aí eu liguei para Val, eu mandei uma mensagem para ela, não vou mais olhar, porque agora eu tô toda chorando aqui, tô morrendo minha maquiagem. Eu não posso olhar. E tem uma coisa de energia, a hora que você para, os gritos que você dá, juro, só de pensar eu começo a ficar emocionada. Não, e a hora que você acaba, você faz aquele... Daqui
cadê? Ah, eu chorava. Eu falei, não, vou parar de ver, chega. Falei, e aí eu chorando, falei, não vou mais ver nada dele, porque eu começo a chorar, borra tudo a minha maquiagem. Falei, não vejo mais. Então, para vocês, como você disse, eu não penso, a gente, quando está vendo, só pensa nisso. Meu Deus do céu, esse Não, e menino... você que é técnica do EFT, será que ele fez um tap antes de Não, entrar? mas a partir de agora eu Nesse quero 1 te minuto ver. e 15. Quero te ver que nem os americanos lá, ó, sem vergonha. A gente cria rotinas, né, pra você estar no seu momento competição, né? Sim. Porque treino é treino, competição é Sim. competição. Então, competição é muita coisa diferente. É o horário que você vai competir já é diferente. O seu dia já é diferente. Às vezes você compete à noite, você treina de manhã. É ruim Alimentação. sair dessa rotina, né, Nori? Porque a gente às vezes viaja, tem fuso horário. Fuso horário. E tá num hotel que não é nossa cama. E a comida não é a comida que a O gente... tempo até chegar ao ginásio, tem tudo isso que... A gente sai... Isso me incomodava muito. Eu acho que é uma das coisas que mais me incomodava. Não estar no meu habitat rotina. natural. Porque em casa, você tem... Eu sou uma atleta que adorava controlar tudo. Então, assim... Quando você está em casa, você sabe o que você vai comer, Sim. você sabe que horas vai dormir, em que cama você vai dormir, assim, a estrutura de treino tá lá te esperando. Então, quando você sai dessa rotina, me incomodava muito, porque às vezes você dorme numa cama, já acorda diferente, não é, Nori? É verdade. O amiguinho tá roncando, Mas às você sabe vezes. uma coisa? Ele tá Também roncando. do lado de cá, a minha pergunta é a seguinte: eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, sempre fui. Então, meu horário de fazer esporte é de manhã. Aqui o Daniel já sabe que ele nem me liga de manhã. Nosso Se eu não fizer esporte, eu já deixo todo mundo saber, porque eu fico bem brava. Mas eu tenho uma rotina que eu mesma fiz. Como é que é para vocês ter uma rotina que, de repente, é imposta? Né? Uma disciplina que é imposta. Porque a minha disciplina, eu gosto da minha disciplina, eu não gosto de sair A sua dela. estrutura é natural. É natural. E de vocês, como é que é ser imposta? Porque, querendo ou não, tem que ir. Né? É também a confiança, né? Todo mundo que tá ali trabalhando. É essa confiança em você mesmo, em acreditar que esse é o trabalho, em acreditar que isso vai dar certo, que, poxa, aqui do lado teve um que chegou na Olimpíada, e o que ele tá fazendo? Vou fazer também. Então, o que o treinador tá falando? Que estudou, então entende, tem um conhecimento muito maior. Então, essa confiança e esse sonho também faz acordar todo dia feliz, para não ser é um um conforto. trabalho, para ser algo assim que é prazeroso para mim. É muito, muito prazeroso. Eu já vou fazer uma outra pergunta, porque ele fala sempre de referências. Você falou de Daiane, quando você entrou aqui, você já falou da Daiane. Daiane e Diego, que foram as primeiras referências para você. E você fala agora de disciplina, de entender o processo do treinamento. Quando eles ganharam as medalhas, as primeiras medalhas, você prestava atenção no que eles estavam fazendo? Ai, sim. Essa é a pergunta, porque às vezes você está lá muito, né, deslumbrado com a medalha que eles ganharam, mas o importante é saber o que eles estavam fazendo para ganhar a medalha. Eu sou muito fã, assim, inclusive das meninas do vôlei. Uma confissão aqui. Eu acordava de madrugada para ver o Grand Prix que passava. Maluco, né, gente? Acordava, porque eram referências, eram jogadoras assim que eu acordava, que via aí camiseta do Brasil ali, vestindo a camiseta do Brasil. Então isso sempre me motivou muito e eu pesquisava, fazendo o que faz, o que será que come, E você tinha acesso? Tem acesso? Não tem, a isso? você não tem acesso. Então, muito, quando né? tem um mínimo de contato, você já percebe, ó. Não, ele usa tênis tal, usa... Que já começa a perceber. legal! Então, eu sempre fui muito fã. Então, quando eu fui viajar primeira vez pro Mundial, eu via os ginastas que eu via antes no YouTube, eu via na TV, assim, que... Falei, gente, tá aqui, olha ali o prato, o treino dele. Mas, assim, aí o Diego me colocava num lugar. Eu falei... O Diego colocou assim e falou assim, que um dia você vai ser assim. Sim, não, mas Ele eu falou acho que assim, essas referências, você Mas já tem olhar muita o gente te vôlei- olhando. Mas antes não, né? Antes Quando não. ele tinha essas referências. Então, olhar, porque eu Pois tive é. isso em 96 com aquela geração. Eu olhava para elas e captava. E é importante você captar. Sim, que tênis está usando? Porque tá saltando mais, não sei. Ou o que tá comendo antes do Esse treino. O que faz? Como é que treina? Óbvio, porque se ele já tem a receita da medalha, eu quero ela para mim.
Não necessariamente ela vai funcionar com todo mundo, mas você vai... Você busca de Você todos vai os buscando, lados. você vai Além buscando do o seu treino, jeito, mas ali é o... Ó, A tem um pontinho fonte, ali né? tem um potinho. Como que será que ele treina? que tem dentro daquele pote? Rouba tem? potinho. Vou comer. Por isso as referências são tão importantes. Olha. E essa geração, eu acho, nova, tá perdendo um pouco essas referências ou estão com referências erradas, né? Suspeito pra falar, porque eu passei por três ciclos ali, 3 gerações. Então eu peguei a mais antiga, eu fui da outra geração e agora eu acompanho essa nova geração. Muitos dessa nova geração não acompanham a modalidade, não sabe quem que tá lá, com vendo? quem que ele vai competir, quando que vai ser a competição. Estão interessados no seu processo No seu hoje? processo. Então, estão interessados em quê, então? Então, aí é individual de cada um e não adianta a gente falar, a gente tá ali todo dia. Estão no celular? Estão no celular. Olhando uma ou coisa tão que não tem vendo- nada a ver. Então, assim, quem que é o seu ídolo aqui dentro do esporte? Que faz, às vezes nem tá interessado. Pode ser bom pra eles ou não, a gente Sim. não sabe, mas não foi como funcionou pra mim, como tantos Exato. outros da minha idade. Porque para É vocês por parece que é a mesma coisa. Não, mas é por isso que observar quem está vencendo é importante. Só que eles estão muito mais preocupados em ganhar a medalha Uhum. do que o caminho que leva para ganhar a Sim. medalha. Que foi Tem o que ela muito. sentiu. Por isso aqui, que ó. eu falo do processo, da preparação em todos os momentos. Porque é isso que vai levar. Então, eles entenderem hoje o que o Nori está fazendo. O Nori ganhou medalha de prata agora. O que o Nori fez para chegar? Vamos tentar entender. Vamos lá ver o Nori no treino. O que ele está comendo? Isso é muito importante para a nova geração. Para você Muito. é legal um dia, talvez, querer dar palestras e falar para esses jovens que queiram eu ouvir? já fiz, já pude ter oportunidade de dar palestra assim, mas eu convivo com jovens, nova geração, eu convivo, eu vejo como é o dia a dia de treino, eu vejo que é um processo também para eles que é muito de imediato. Eles não estão pensando muito a longo prazo. E eu, assim, comecei a identificar... Tudo fluido, né? Comecei a identificar, então, tentando de alguma forma poder ajudar nesse, Paris é logo ali, mas Los Angeles, Estados Unidos. Aqui, bora lá, gente. Vamos dividir o quarto junto. Aqui tem uma foto de mim que eu guardei só pra mostrar pra ele em 2028, né? Que ele vestiu um agasalho do Brasil, meu. Aí eu falei, nossa, você fica tão bonito de agasalho da seleção. Vamos dividir o quarto em Los Angeles, na Olimpíada de Los Angeles? Aí ele, vamos, não, em Los Angeles a gente vai. Então, pra eles também começarem a atrair, entender, né? Isso do chamar, do falar, do pensar o que é a grandeza. Mas, que é Nori, jogos. isso é muito importante. Se você um dia quiser ser um palestrante sobre isso daqui a alguns anos, é muito importante essa sua autotécnica, porque sem visualizar você não chega em lugar nenhum. Isso, o tio Einstein que falava, meu Deus, eu acho que ele entende um pouco de física e daquilo que você vai atrair. E isso é uma... Talvez em uma palestra se mude um atleta completamente, dando essas suas dicas, que para ele não era nato, o técnico dele não falava. Tomara que escutem também aqui um podcast. Não, mas poder, um vai. vai Não, mas escutar eles têm que atrair. entender também que é um processo difícil, não é um difícil. processo fácil. Por isso que eu acho que eles optam por não fazer esse caminho mais difícil. Sim. Ninguém vai acordar com essa medalha em casa. Ninguém. Vai, Nori. Não vai. Vai. Não vai. Nossa. É muito isso, esforço. gente. É Vamos muito falar um esforço. pouquinho Porque de... quando eu acordei com a fala. medalha em casa, eu não quis tirar mais ela. O dia que Você eu vai tirar uma amanheci- foto dessa Quando aqui, a ó. gente ganhou lá na Olimpíada, o Diego, a gente dormiu com a medalha assim, ó. Falei assim, eu quero ficar marcada aqui, ó, com essa medalha aqui, Aqui, Diego. a Paula Pequeno, ela voltou de Pequim com essa... Ela não tirou a medalha, ela tomou banho com a medalha. A gente foi comemorar depois, à noite, ela foi pra balada lá com a medalha. Ela voltou no avião com a medalha, ela ficou umas 48 horas com a medalha. Ah, eu ficaria No também. peito. Mas é uma loucura. É. Mas o que quando você pegou a medalha na mão, vamos falar do ouro do Do Mundial? O que te remete à medalha? Porque, pra mim, a Margarete ficou até trêmulo aqui pra pegar Você na não tem- medalha. eu não conseguia pegar. Mas ela representa pra mim
só a minha caminhada até ali. sim. Isso é um sentimento meu. Então, qual que é o seu sentimento quando você pegou a medalha? O que você lembrou? É a consequência, né, de todo o trabalho, mas nessa medalha de 2019, do ouro do Mundial na barra fixa, na hora que eu peguei a medalha, na hora que eu vi, assim, primeiro que eu também já começava a chamar ela a semana inteira, né? A gente passava, porque a única medalha de A barra... física quântica Não vai é? ajudar Tá demais. gritando, né? Mas essa medalha única foi na Alemanha. E em 2019, o atual campeão olímpico, que foi em 2016, era um alemão. Então, esse campeonato mundial foi na Alemanha, era pré-olímpico. E a única medalha que estava assinada pelo campeão olímpico. Então, eu passava e falei assim, gente, não é o meu aparelho. Eu quero essa medalha. meu. Essa medalha. Essa medalha. E ela é muito bonita, porque ela tem um LED. Ela brilha, a medalha. Você carrega ela, ela brilha. Eu vi já um videozinho dela. E aí, só que na hora que eu subi no pódio, assim, eu tava sem acreditar, eu olhava assim e pensava nesse um mês que eu passei, porque exatamente 30 dias antes eu tava numa maca de ressonância pra saber se eu ia ou não competir o Mundial. E pra ver Ai, quantos por olha. cento meu tendão tava rompido pra poder competir o Mundial. E o médico, não vai quebrar lá. Lá não vai quebrar. Depois vamos classificar pra Olimpíada e depois a gente vê. Tanto que depois desse Mundial, não conseguia levantar o braço, não conseguia nem... Teve uma outra competição, não consegui competir. E aí, depois eu tive que operar, realmente. Mas naquele momento eu li assim, falei... 30 dias atrás eu não sabia Eu não se eu ia sabia estar se aqui. eu ia estar aqui. Há 2 semanas atrás eu estava treinando muito mal, que eu ia ser o reserva. E todo médico, meu treinador, toda essa equipe acreditou em mim e hoje eu tô sendo campeão mundial. Então veio todo esse filme ali. E um filme também que me travou foi o hino nacional. Quando você Gente, ganha, o o único hino que toca é o primeiro lugar. Primeiro. E aí você vê, né, na TV, quando é só campeão e tá lá você no meio, tocando ele assim, é muito No emocionante. meio, ali. não, você tava em cima Em do cima. pódio. Isso, No isso, primeiro no primeiro lugar. é o meio, né? O Não, primeiro não. É, lugar, vem no assim, meio dos dois. olhando assim, tipo, arrepia, e é lindo. Quando você para pra ouvir a melodia, porque é melodia, né? Quando você vai cantando, linda. é lindo demais quando começa o... tananana, e aí você começa assim, gente, eu vi muito isso, eu tô aqui hoje. Tô Então, acho aqui. que foi todo esse sentimento de um trabalho que foi. E Sim. depois a gente começa a trabalhar, que aí depois vem, né? A carga, né? Que eu comecei a sentir. Então, a Mas- minha pergunta, quando Ah, você, em algum momento das suas 8 cirurgias, que eu achei que eram 5, você achou que não ia rolar? Nenhum momento. Ai, que legal! Em nenhum momento. Tanto que eu aproveitei todas as cirurgias para poder me formar na faculdade. Ah, Então a gente fica 6 meses no mínimo parado ali. Então era um semestre que eu ganhava na faculdade. Era. Não, sabe por que que eu tô te falando isso? Porque eu falei de profissional. E o meu momento de falar, opa, esse negócio aqui vai virar, foi quando minha mãe foi chamada na escola, porque eu não estava conseguindo mais conciliar a escola com treinamento. E aí, meus pais tinham que decidir se eu ia sair da escola, e você falou de estudo agora. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Eu tinha me matriculado no ensino médio 3 vezes e eu não conseguia ir à aula, porque eu já estava Sim. nas categorias brasileiras de viaja muito, né? base e eu já estava jogando Superliga. Então, eu treinava de manhã e à tarde. E aí, quando a minha mãe fala, meus pais decidiram como, não sei naquele momento, que eu ia jogar vôlei. E aí veio aquela responsabilidade. Meu Sim. Deus, agora eu preciso me dedicar realmente para que isso seja real, né? Para que dê certo. E o Brasil não está preparado para estudar Não, e praticar não esporte está de alto preocupado, nível. né? Não tá, Em dar um aporte É para um vocês. assunto que a gente tem que trazer, Tem. porque todos os atletas dos Estados Unidos só praticam se tem nota Aham. boa. Esse incentivo mesmo. E não é nota mais ou menos, é nota é boa, nota, senão sai fora. Então, assim, cadê esse... A gente tem uma ministra do esporte hoje que passou por todo o processo. Então, Sabe. é importante ter Sabe. uma pessoa
que entende o que acontece, Lógico. né? E vai direto na estrutura, né? Mexer na exato, onde porque ela precisa tem mexer. o poder. A gente está falando, E mas entender ela o tem quanto isso é poder de mexer. importante. De mexer mesmo. É muito importante, porque a gente tem uma pós-carreira, gente. A gente tem vida pós-carreira. Sim. E vamos falar um pouquinho de ser humano, Conori? Porque nós, atletas, não acessamos esse ser humaninho Uma que bolha, né? existe. Eu queria saber em que momento que você se conecta com esse ser humano. Porque a gente não é ser humano, tá? Para nós também vocês não são. Mas desculpa. a gente precisa É verdade. dar uma desconstruída um pouco nisso, porque se a gente fica falando muito de super-herói, a Mulher Maravilha, humanizado. você leu no livro que a Mulher Maravilha não existe, né? E quanto mais a gente fala de Mulher Maravilha, de super-herói, mais a gente não tem possibilidade de erro, a gente não pode sentir medo de nada e a gente não pode ter problema. Só que a gente só acessa esse lado nosso humano pouquíssimas vezes, eu acho, no dia. Então, em que momento que você se vê frágil, com ansiedade? Porque isso existe. Eu acho até bom um ponto, assim, foi muito difícil pra mim falar ou entender isso, porque a gente é atleta, Que você pode. já tem o estereótipo do que é ser um atleta. É o invencível, é o que não pode comer chocolate, é o que não pode chorar, é o que tem que ser campeão toda hora. E a gente, a partir de um momento, começa a acreditar nisso, né? Exato. Nesse processo todo. Então, eu Isso tive é uma pesado, experiência... né? É muito pesado. Muita eu tive pressão, né? uma experiência muito ruim em 2021, que foi um burnout. Foi identificado um burnout. Você teve pra um mim. burnout. Eu tive um burnout ali num período, 3 meses antes da Olimpíada. E a minha cabeça estava tão em conflito, no sentido de, você é campeão mundial, você vai ter isso? Não! Sua cabeça não tá louca, ó. Aí você olha no espelho, começa a chorar, você não consegue se olhar no espelho, não conseguia me olhar. Então, foram 3 semanas que eu chorava, eu ia pra Barra e chorava, e ficava numa montanha russa ali, um dia eu treinava muito De bem. emoções. Eu treinava muito bem, no dia seguinte eu treinava muito mal e aquilo me deixava muito pra baixo. Eu não vou conseguir ir pra uma Olimpíada. Se eu te conhecesse, eu ia na tua casa, juro por Deus. Mas assim, e Ou é algo ia que te você mascara ajudar. isso. Você não fala, Exato. você fica guardado pra você mesmo ali, no sentido de, não, você é um atleta, você vai pra Olimpíada, você é forte, você vai A superar pressão isso. interna muito maior do que a externa. Então briga muito, assim, até um ponto de ter intervenção da psicóloga ou de outras pessoas fora, assim, para, você não vai fazer mais nada, você vai parar. Então foi num treino lá no Rio de Janeiro, que foi em 2021, 3 meses antes de uns Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu tinha acabado de ser campeão mundial em 2019, então... Quer dizer, você deu toda a tua energia lá. E ali errei, não tá perfeito, eu não tô cravando, e tá ruim. E aquilo começa assim, não, eu preciso treinar mais, e não é o mais, é o certo, é a intensidade. E aí depois foi identificado, então assim, não queria mais ver ginástica. Mesmo E aí, o com que aconteceu? acompanhamento Mesmo dessa não, saúde foi a mental? psicóloga, assim, para, burnout, vamos, tira uma folga pra você, É 2 porque semanas. o nível de cortisol que devia estar no teu corpo era altíssimo. E aí ele me tirou médico, já falou, ele não vai entrar no ginásio. Ninguém, treinador... Cadê o IFT nessa hora? meu Nossa, você não tem noção do que o IFT treinador, ele faria assim, por não você. vai entrar, não vai pisar. E aí começou um outro processo lento, então comecei a ter todo um acompanhamento ali pros jogos. Então aí depois quando eu voltei, aí quando vinha esse gatilho de eu não tenho tempo, não, eu voltava assim, não, calma, processo. Não tenho tempo, Olimpíada é 1 mês. Calma. Processo e não foi a minha melhor experiência nos Jogos Olímpicos. Então tem esse lado humano e tem um lado humano atleta, né? Então que a gente vai passar por isso. É difícil, tem muitas que a gente não percebe que tá passando com o nosso companheiro do lado. Então é bom a conversa, é bom ter uma rede de apoio muito boa. Então família ali principal que tava ali me acolhendo, amigos também que dá pra confiar que... Onde você se recuperou? Foi pra casa da mãe ou ficou em Eu fui São pra Paulo casa, mesmo? nesse período, eu fui pra casa da minha tia. Tá. Porque assim, não via nada. Então teve todo esse processo assim, de afastar, tchau. Tá. Fiquei, depois fui voltando. Então acho que tem esse lado que a saúde mental é muito importante, né? A gente vai se blindando tanto
tanto desde pequeno ali de... Não, vai, que chega uma hora que... Sabe por quê? As pessoas não acham que a gente lida também com os fatores externos. Não é só a nossa vida ali. A gente tem uma vida fora, a gente briga com o marido, a gente tem problemas. O pai morre, o outro do lado tá com problema. Então, a gente tem que lidar com toda essa pressão já de tudo e mais a pressão do ser humano. Né? Então, é muito... E o depois, né? Pensar no... E o depois? Se eu não for pra competição, e aí? Exato. Começa a ter todo esse conflito, né? Então, tem esse lado de... Não, tem. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que um atleta vence só com talento e sem trabalho? Não. Ou vice-versa? Ou você já viu também um atleta com menos talento... se dedicar e se esforçar e vencer? Eu acho que é o esforço. O esforço, assim, o talento ajuda, é a soma. Se o atleta conseguir encontrar tiver esse talento e encontrar o esforço que precisa para poder chegar lá, vira muito. Mas já passaram por vários atletas que são extremamente talentosos, que faz com uma facilidade, mas o esforço não é tão grande para aquilo. Então, atletas que não são tão talentosos, mas que se esforçam o triplo, então, e esse atleta que se esforça é legal de estar do lado, é legal, lindo é legal você treinar, porque aquilo te estimula, que aquilo, assim, que eu gosto, assim, agora o talento, não, eu sei que eu faço, sim, fazer exatamente. 2 aqui e ele certo, não repete tanto, não né, repete porque aquilo tanto, é tão natural. Se é novo, né, se já é mais velho, a gente sabe que não precisa ficar repetindo Óbvio, tanto. eu já passei por isso, já não repetia tanto ali, Uhum. mas aí é porque você já tem uma maturidade técnica, tática, que você, na verdade, você vai pro treino, tem hora, pra ter a segurança de que aquilo tá ali ainda, que você vai conseguir fazer. E quando você tá junto com o mais novo, eu acho que o mais novo não tem a noção do quanto você já repetiu. Exato. E ele vê você, que é a referência ali, fazendo 3, se ele fez 3, eu vou fazer 3. Fala com ele que eu já treinei amigo. 20 anos a mais Então, que mas ele, não por tem favor. essa noção. Tem muita gente que não tem essa... É porque tem o DNA, tem o treino, tem o talento, é muita coisa junta que pode diferenciar um atleta do outro, mas eu acho que o esforço daquele, não, eu vou conseguir, eu posso não ter aquele DNA, aquela facilidade, mas eu vou conseguir, eu acho que isso faz muita diferença. E você já vê desde sempre, né? Desde pequeno, assim, vendo os pequenininhos, aí você já vê quem tem aquele sangue no olho, você já vê quem tem sangue. E a gente vai estimulando, né? Eu vou estimulando também, então às vezes... Eu sou rei das brincadeiras, né? Da gincana. Então, às vezes a gente vai pro aparelho, né? A gente vai lá pro cavalo e aí vai... Gente, ó, 2 equipes, 2 aqui. Não pode errar. E aí você vê como que fica, né? Cada atleta ali, tipo... Você vai por último, que se alguém errar, eu sei que você vai acertar. Então, você começa a dar esse estímulo. Legal. Então, Todos isso é os muito toques. bacana. Muito E aí legal. você vai entendendo como é a sua equipe, né? Porque a gente treina ali todo dia, vai estar torcendo um pro outro. Então, você vai... tentar absorver isso pra na hora da competição usar isso a favor pra gente acertar todo mundo. Esses dias me perguntaram o que eu falaria pra menininha de 12 anos que entrou no vôlei. Eu quero saber o que você falaria pro Nori de 8 anos atrás. 8 anos atrás ou com 8 8 anos atrás. Não, 8 anos atrás. 8 anos atrás foi 15, né? 15, 15, 20. 15. Assim, Você Talvez é é. muito vai diferente ser muito, de 8 anos. muito de 8 diferente. anos atrás. Muda a E que gente bom. cada ano, né? Exatamente. Eu acho que continua, vai nesse processo, passa tudo que precisa passar, porque vai te amadurecer, que vai te fazer forte e vai te fazer conquistar o mundo. E pro Nori daqui 10 anos? Daqui 10 que anos, você o que eu imagina? fazia... Nossa, pra daqui 10 anos, o que eu falaria... Acertamos, né? É. Acertamos, né? Olha que legal. Acertamos. É porque você acredita no processo, né? Você constrói mesmo. Isso Eu é acho. muito bonito. Você já pensou em... Eu não falo mais aposentadoria, que isso é ridículo. A gente se aposentar aos 40 Aposentar. anos, como eu. A ginástica não vai até 40 anos. Só tem uma que tem 48, a Oksana Jovitina, que ela Jura? foi pra Fazendo- muitas Olimpíadas, tá ainda na Olimpíada, tá aí ativa ainda.
40 e quanto? 48, se eu não me engano. 40... Mas, E gente, ela do foi pra céu. Tóquio, ela foi finalista olímpica no Rio, já a mais velha ginasta ali a competir. Só ela é uma exceção. Ela é uma exceção. porque Mas deve ter geralmente ginasta uma para muito cedo. uma Para... Para com biologia quantos também. anos, Arthur? Ó, a Daiane parou em 33. Daiane, o Diego... Você tá com 20? Eu tô com 29. 29. Mas Não, assim, tem muito hoje, o staff tudo permite que a gente consiga estender a tecnologia, né? gente. Então, a medicina, todo esse trabalho preventivo, esse conhecimento técnico também que aqui tem. Então, acho que permitiu a gente continuar. Zanetti tem 33, tá aí focado Olha. para mais uma Olimpíada, então para muito cedo. Mas também já sempre penso. Mas vocês conversam sobre isso entre vocês? Sobre pós-carreira? O que, que vocês vão fazer? O que, que vocês querem fazer? Tem esse papo nas rodinhas? Tem, mas não tem, né? Com Tem aquela, medo, fica aquela talvez. coisa com medo, meio que inseguro. O elefante que na será? sala, Assim, não vou porque falar, né? Eu sou muito assim, eu falo que eu tenho 6 opções que eu tô traçando para essas Ai, que opções legal. e meio porque que ele é o- faço. Ele já pessoa da tá lá na estratégia. visualização daqui. Nossa, Não, mas e assim, são que 6 isso- opções. Eu brinco. Não, você vai brinco que colocar são a palestra, 6. por Não, favor. eu brinco que são 6, mas assim, eu já tô pensando, hoje eu faço parte da comissão de atletas da confederação, então mais algo assim para aprender, para entender sobre confederação. Fiz um curso de gestão do Comitê Olímpico do Brasil. Você entende que você vai continuar Eu no quero, esporte? eu quero continuar no esporte, eu quero continuar nessa parte administrativa, nessa parte de trabalhar na confederação, até próprio na federação internacional. Estou hoje estudando francês, pra poder, Ai, porque eu sei amo. que a federação é na Suíça, né? Então, Sim, sim. o próprio Comitê Olímpico. Então, tem esses projetos ali, estou fazendo processo para isso, focado em Então Olimpíada. você já está se preparando. Eu estou me preparando, então esse é o Uau. processo, essa preparação. Então, tem essa preparação de Essa pós-carreira. pessoa tem uma consciência diferente Nossa. das outras, tá? É. Muito. Eu vou verdade. dizer, você é o primeiro atleta que a gente entrevista, quer dizer, é a segunda pessoa de alta performance que eu conheço, segunda, né? E eu posso te dizer que eu acredito que é raro. Não, É. é raro, porque o que ele disse... Que não é falado, mas não é falado. Porque a gente É. nem de saúde financeira a gente fala. Não, Dentro do nada. esporte, a gente não conversa. Gente, estou aplicando numa bolsa. É, como é que Mas tá se a bem tua que grana? mudou isso, assim, hoje com os aplicativos, XP, tem muita aí investidores aí que hoje ali dentro da equipe tem muitos meninos que sabem. Então tem essa noção do aonde vou aplicar, onde eu vou investir. Então vocês conversam. Onde Então você, hoje onde você tá sim, pondo hoje seu tem, dinheiro, onde tem um isso? pouquinho disso. Tá. Faculdade é pouco, eu sempre fico estimulando muito, falei, gente, estuda, gente, é importante, você tem uma bolsa 100%, vamos aproveitar essa bolsa, né, dá tempo, você vai estudar, então hoje você vê que tem mais meninos fazendo, se não pelo estudo, eu já coloco a Universiade, que existe uma competição que é só para universitário, Aham. até Ah. 26 anos, então, ó, Universidade é China, quando que a gente vai pra China? Vamos treinar, vamos estudar, vai se matricular, aparece lá na faculdade, então começa a colocar isso para eles, porque é importante, né? É importante agarrar as oportunidades que estão ali. E, claro, também treinar, né? O nosso foco maior ali pro atleta de alta performance é uns Jogos Olímpicos, é um campeonato mundial. Vai abrir mão de muita coisa, mas se dá para encaixar, por que não, né? Vamos ali fazer, vamos no Lógico, processo lógico. e depois foco. Otimizar o seu tempo. Então penso nisso e trabalho nisso. Última coisa, que a Diga. gente vai finalizar agora. Uhum. O que o esporte te ensinou que você vai levar para sua vida? Vida. Eu acho que... Ai, tanta coisa. Porque o esporte é minha vida. Eu acho que não vou conseguir sair tão fácil assim. E acho que além dessa disciplina, que eu já vim falando, disciplina, todo sonho, a confiança em você, essa determinação, essa paixão. Eu acho que isso que me ensina, que me motiva, que eu vejo que transforma. O esporte transforma muitas vidas, influencia. Eu acho que é pegar disso e acho que o principal, assim, que eu mais aprendi é como a gente se levanta depois do erro, porque a gente cai bastante, né? O tanto que a gente erra, o tanto que a gente cai, o tanto que a gente se machuca e o que eu fiz, qual a resiliência, né? O que eu fiz para aprender sobre essas quedas? Por que eu errei naquela competição? Aonde foi que eu errei? Aonde foi esse processo? O que eu posso fazer para melhorar, né? Para não cometer os... Então, acho que isso que eu mais aprendo pelo esporte e também a valorizar o processo, que é o
que eu amo. Que eu Amém, amo. gente! Eu amo o Alguém processo. valorizando o processo! É realmente valorizar o processo, Não é? porque é divertido, tem que ser divertido. Então, tá com um sorrisão no Porque o rosto, processo é pessoas tudo, ali né? que eu gosto ali do lado, todo mundo junto, e tamo junto nesse bar. Porque bora o dia a dia junto. não é fácil, né, Não é Lori? A fácil, gente tem sabe dia que disso. você acorda frio do jeito que tá aqui em São Paulo. Não, e Assim, olha, você tem que treinar cheio de roupa. Não dá pra treinar cheio de roupa pra fazer os movimentos ali. Então, é realmente estar apaixonado, deixar esse fogo da paixão esquentar ali e fazer acontecer. Esse menino é mais maduro do que 28. É. Né? Ó, Nori vai dar também as redes sociais Ai, dele. todas, E vocês todas. sigam a gente também no Olympic Mind, hein? Pra ver os próximos convidados. Nori, por favor. @Arthur Norim, todas as redes sociais. Pra chorar, viu, gente? Chorar que nem eu. Vai lá, olha e chora. Não, e aquele... Você tem o Nonô? O Nonô, né? O Nonô é uma graça, gente. Programa do Nonô, que às vezes eu fazia, mas hoje já tô Ah, você não tá cansado, fazendo mais? Tô cansado. Tá em que era o ato, tá em programa do- ato. O que que Quando é? eu viajo, geralmente eu faço um programa do Nonô pra mostrar um pouquinho dos Nonô. bastidores. É muito bonitinho. Ah, gente, olha, eu Nonô, muito fofo. Esse é o Nonô aqui, ó. Ah, Esse vai é ser de lindo. microfone Muito que lindo. levava. Então, gente, vamos terminar. Porque senão Vamos, nós não, vamos não, ficar não. até E as amanhã. nossas redes sociais? As nossas, Valeusca.oliveira, olympicmind.oficial e Margarete.Signorelli. um beijo até o próximo. Até o próximo. Obrigado.